Estou de volta e hoje a minha missão é analisar o edital da segunda fase do concurso do Rio de Janeiro. Ei, se você ainda não analisou esse edital, fica comigo até o final, senão você vai tomar um belo de um ferro na segunda fase do Rio de Janeiro. Ei, a segunda fase do Rio de Janeiro não tem nada a ver com as outras segundas fases de concurso de cartório. É algo diferente. Esquece o que você utilizou como arma para IESES. Esquece o que você utilizou como arma para a Consulplan. Esquece o que você utilizou como arma para a VUNESP. Porque as regras são outras. Fica comigo. Para você que não me conhece e está chegando agora, primeira coisa, se inscreve no canal. Porque depois desse vídeo eu vou gravar mais 10 específicos para a segunda fase do Rio de Janeiro. E serão 10 vídeos gratuitos, ok? Então, para tudo aí, se inscreve no canal e aperta no sininho, né? Ativa as notificações, porque senão, mesmo você estando inscrito, você não vai receber as notificações. Para você que não me conhece e está chegando agora, meu nome é Paulo Machado, eu sou tabelião, registrador de imóveis, sou o CEO do curso Paulo Machado, professor e palestrante. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu quero dizer que eu estou muito feliz porque eu passei para a segunda fase do Rio de Janeiro. Eu vou estar lá junto com você. É a primeira grande vantagem que eu vejo de você estar assistindo esse vídeo, porque eu tenho interesse direto na segunda fase do Rio de Janeiro. E sim, meu querido, para você que está perguntando, eu vou lançar assim nos próximos dias um curso voltado para a segunda fase. Vai ter o Fórmula da segunda fase, onde você vai, sem dúvida alguma, ter conteúdo forte para a segunda fase do Rio de Janeiro. O celular está apagando aqui o tempo todo. Deixa eu mexer nele aqui. Ele está no modo econômico, minha esposa deve ter colocado, para economizar energia. Então, assim, a cada 3 segundos ele para. E tem 12 do edital. Para a análise da segunda fase do Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeira coisa, a prova escrita e prática de caráter eliminatório e classificatório será distinta para cada critério de ingresso e consistirá numa dissertação e na elaboração de peça prática, além de 5 questões discursivas, totalizando 10 pontos e peso 4. Sendo considerados aprovados nesta fase e habilitados a prosseguir no concurso, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5 pontos. Nesta prova serão aferidos conhecimentos das matérias discriminadas no anexo 2, sendo que a peça prática versará sobre atos de notas ou registro. Deixa eu falar uma coisa para você. A segunda fase do Rio de Janeiro é diferente, porque, presta atenção comigo, geralmente nos concursos a peça vale 4, dissertação às vezes vale 4, e aí tem 2 questões lá teóricas. O CES, por exemplo, faz muito assim. Você pega a prova da IESES, pelo menos as mais recentes, você vai ter lá uma peça prática valendo 4 pontos, dissertação valendo 2 pontos e 4 questões teóricas, ok? Você pega prova de São Paulo, uma peça prática, uma dissertação e 2 questões discursivas, ok? Então, assim, Rio de Janeiro é diferente, porque no Rio de Janeiro você vai ter uma peça prática valendo 2 pontos, você vai ter uma dissertação valendo 2 pontos, acabou. Além disso, são 6 questões teóricas, cada uma valendo 1 ponto. A segunda fase do Rio de Janeiro, eu repito, tem nada a ver com as outras. A peça prática só vale 2 pontos. A dissertação só vale 2 pontos. E nós vamos ter 6 questões valendo 1 ponto cada. Então, moçada, é uma segunda fase atípica, exige uma preparação diferente. Exige uma preparação diferente. Perfeito? Se ligou? É nisso que nós vamos prestar muita atenção aqui nos 10 vídeos que eu vou postar para vocês gratuitamente e dentro do meu curso chamado Fórmula da Segunda Fase, que, diga de passagem, deu um verdadeiro show na segunda fase do Amazonas. Queridão, são assim, muitos, mas muitos aprovados mesmo, como é o caso do Celso, que estava fazendo a primeira e segunda fase dele, como é o caso da Lara, que estava fazendo a primeira fase, como é o caso do Paulo Haddad, todos que fizeram a primeira fase e foram, primeira vez a segunda fase e foram aprovados. Vamos lá. A prova escrita e prática será elaborada pela banca examinadora,
cujos membros serão divulgados anteriormente à sua realização, inclusive para efeito de prazo para eventuais impugnações. Então vamos lá. Os caras vão divulgar os membros da banca examinadora. Divulgou, você tem que ficar ligado para saber do que aquele indivíduo da banca gosta. Porque às vezes ele tem livro publicado, às vezes esse cara é juiz federal, às vezes esse cara é tabelião, às vezes esse cara é registrador. Então você tem que analisar o perfil de cada um para você perceber mais ou menos o que vem por aí, ok? Isso é importante, faz diferença. Bom, a pontuação da prova escrita e prática será distribuída da seguinte forma, já falei para você. A dissertação e a peça da prática valerão 2 e as questões discursivas valerão 6 pontos no total, ok? O domínio da língua portuguesa também será objeto de avaliação nesta etapa do concurso público. Então tem que estar preocupado, tem que estar atento para o domínio da língua portuguesa sim, ok? Geralmente na prova da IES isso não é muito considerado, assim, eles consideram, mas não são tão rigorosos, talvez até por questões de temperatura e pressão do momento da prova, mas o CESP sempre foi muito rigoroso, ok? E no caso do Instituto Cetro é importante você ficar ligado sim. Na hora da prova, já se liga, porque isso envolve a preparação do seu material. Você tem que preparar o seu material que você vai utilizar no dia da prova desde agora. Cara, como é que o cara deixa para preparar o vadimeco que ele vai usar no dia da prova 2 dias antes? Você chegou na segunda fase, eu sei o tanto que foi difícil para você chegar na segunda fase. Aí você vai deixar para comprar o vadimeco faltando um dia? Deixa de ser amador. Aliás, gente, o cara que compra o vadimeco de véspera, o cara que deixa para chegar na véspera do concurso, no sábado, sendo que a prova é domingo, compra a passagem de volta 2 horas depois da prova. Ô meu irmão, já fiz isso. Tá bom? Tem gente que de repente faz e tira nota boa, nota fera, talvez até a maior. Mas na regra você vai se ferrar. Porque pode acontecer do avião não chegar. Pode acontecer de você ficar 11 horas esperando o voo, como aconteceu comigo na segunda fase do Rio de Janeiro, do Piauí. Como aconteceu na segunda fase do Ceará. O colega comprou para véspera, o voo dele atrasou, quase que ele não consegue chegar. Aí a prova é de manhã, o bonitão compra passagem para 2 horas. E se demorar a conferência do material? Lá no estado do Ceará demorou, sabe quanto tempo? 3 horas e 50 minutos. Então outra dica que eu dou, leva a comida para a prova. Cheio de nhenhenhen. O pessoal que fez a segunda fase do Ceará, ai, porque é um desrespeito, porque o aluno não pode ficar com fome no dia da prova. Ai, que absurdo! Sabe o que você tem que fazer, você chorão? Vai abrir uma empresa para você ganhar 100 mil. Vai abrir uma empresa lá. Vai ver quanto que você vai ter que investir. Vai ver o tanto de noites que você tem que passar acordado. Vai ver o tanto de dificuldade que você tem que passar. Tá achando que concurso de cartório é fácil? Vai pensando. Toda pessoa que eu conheço que está no cartório top tem uma puta de uma história para contar. E no meio dessa história tem injustiça, no meio dessa história tem prova difícil, no meio dessa história tem voo perdido. Porque quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável. Agora, quando a desculpa for a sua opção, a sua derrota também será inevitável. Deixa de dar caceta de desculpa e vá dar resultado. Porque quando as suas desculpas acabarem, pode ter certeza, os seus resultados vão aparecer. É muito mimimi. Geração mimimi do cacete. Quando o pessoal estava reclamando que a prova estava atrasada, eu estava estudando. E nessas 3 horas e 50 minutos que eu fiquei estudando, eu ganhei uma questão de graça, que foi a questão do Fermojul, lá no Ceará. Então, no dia, já vá preparado, pode ser que enrole a conferência. Leva comida, meu filho, leva água. Ei, minha querida, ô menininha, chorona, aprenda a ficar 4 horas sem ir ao banheiro. Faz parte do negócio. Ai, professor, eu acho um absurdo, nós estamos no século. Então, beleza, você está certa. Só que eu quero estar errado com o meu cartório top. E você fica cheio da razão. Somente será permitida na prova escrita e prática a consulta à legislação, incluída cópias de textos normativos, a exposição de motivos e as súmulas de jurisprudência constantes dos códigos, desde que não comentados ou anotados, sendo vedada a utilização de outros materiais, como obras que contenham formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas, tudo sujeito à fiscalização. Ou seja,
pode usar exposição de motivos de Código Civil, de Código Penal, de Código de Processo Penal, blá, blá, blá. Súmulas de jurisprudência. Gente, súmulas. Pode usar súmula. Na segunda fase da IES não pode. Na segunda fase, a Consulplan não pode. Mas lá no Rio de Janeiro pode. Aí, bobão, não leu o edital? Aí olha pro lado, ai, ele tá usando súmula. Tá aqui, ó, tá escrito no edital. Incluídas cópias de textos normativos, a exposição de motivos e as súmulas de jurisprudência constantes dos códigos, desde que não comentados ou anotados, porque aí também é demais, né? Vedada a utilização de outros materiais como óbvios que contenham formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas, tudo sujeito à fiscalização. Aquelas que tiverem formulários, como tem lá, por exemplo, o livro da Marta e o Debs, eu entendo que eles vão fazer o isolamento e vai poder utilizar, ok? Mas olha o detalhe, tá vendo como a segunda fase do Rio de Janeiro é diferente? Outra coisa, o descumprimento do item anterior acarretará a eliminação do candidato. Descumprimento do item que eu li, o 12.6 do edital, você vai ser eliminado e merece ser eliminado porque você não leu nem o edital. Durante a realização da prova, não será permitido o empréstimo de material para consulta entre os candidatos. Caberá ao fiscal de sala proceder à análise do material mencionado no item 12.6, de uso restrito do candidato, devendo ser recolhido o material cuja consulta não seja permitida, sendo devolvido ao candidato ao final da prova. Ok? O cara vai conferir, se de repente não estiver batendo. É sempre assim, tá? Quem vai fazer a primeira vez. Você entra, aí você leva o material, de repente você se equivocou, o fiscal vai conferir. E se tiver tudo certinho, aí beleza, você continua. Se não tiver, ele leva embora e você pega no final. O candidato deverá responder as questões de forma clara e objetiva, em letra legível, a fim de evitar prejuízo na correção das mesmas. Óbvio, se você escreve uma letra de bosta, o cara já vai ficar com raiva de você. Tem que tentar meter a melhor letra lá, meu irmão. Ok? Vai treinando. Ah, professor, minha letra é horrível. E aí? Vai ficar com ela horrível o resto da vida ou vai comprar o caderno de caligrafia depois desse vídeo? No caso de auxílio para transcrição da prova, conforme mencionado no item 5.27, 7.9, quando devidamente autorizado, o candidato deverá ditar o texto a ser transcrito, especificando oralmente a grafia das palavras ou sinais gráficos de pontuação. Esse procedimento será gravado. É terminantemente proibida a inclusão no caderno de respostas da prova escrita e prática de assinatura. O cara empolga, aí assina lá. Eu, Paulo Machado Tabelião. Tá morto. Não assina, não. Você vai colocar a assinatura do tabelião, mas você não vai colocar eu, Paulo Machado, pelo amor de Deus, né? Não coloca o teu nome lá, ninguém quer saber o seu nome. Olha pra mim, ninguém quer saber a caceta do seu nome. Não coloca o seu nome, beleza? Tô falando assim pra você não esquecer, tranquilo? Então, cuidado com os traços que você vai colocar lá pra de repente você não ser eliminado, tá? Nada de fazer coraçãozinho para dizer que gosta do examinador, alguma coisa assim, tá? Você pode zerar a sua prova. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala as folhas de resposta, de rascunho, e o caderno de questões somente poderá ser levado pelo candidato após o transcurso de 2 horas do início da prova. Ah, não, eu terminei, eu quero sair antes de 2 horas. Deveria nem ter ido. Tem 4 horas de prova, tem que ficar lá pelo menos 2, ok? As provas serão corrigidas por 3 examinadores integrantes da banca. Isso aqui é o critério mais foda e mais fera que eu já vi. Olha só. As provas serão corrigidas por 3 examinadores integrantes da banca, em separado e sem o conhecimento das notas atribuídas pelos demais. As provas serão corrigidas por 3 examinadores integrantes da banca, em separado e sem o conhecimento das notas atribuídas pelos demais. As notas serão acondicionadas em envelopes lacrados, sob a guarda e responsabilidade da empresa. A comissão do concurso designará a data da sessão pública de abertura dos envelopes, elaboração das médias e identificação dos candidatos, observado o cronograma previsto no anexo 1. As notas dos candidatos serão aferidas pela média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores, desprezando-se a terceira casa decimal. Olha que lindo! Serão 3 examinadores que vão corrigir a sua prova. E as suas notas serão aferidas pela média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. Um te deu 10, outro te deu 9, outro te deu 10. Então, pega esses 10, 9 e 10, divide por 3, pronto, é a sua nota. Você entendeu? Porque, de repente, um candidato, sei lá, o cara te deu 8, o outro te deu 9, o outro te deu 10. Se ligou? Então, sem que um veja a nota que o outro atribuiu, legal? Isso vai valer para todo mundo.
Você pega as 3 e divide. Eu achei fantástico isso aqui. As notas, a relação dos candidatos aprovados na prova escrita e prática e habilitados para a prova oral por critério de ingresso será publicado no Diário da Justiça e disponibilizado no endereço eletrônico da CETRO, em 2 listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os candidatos com deficiência, e a segunda uma lista somente com esses últimos. E nos dias seguintes à publicação do resultado ao candidato, será concedida a oportunidade de vista da sua prova e do espelho de correção. Porque eu preciso saber o que o examinador queria na bendita da prova. Seguinte, nos 2 dias seguintes à publicação do resultado do candidato, será concedida a oportunidade de vista da sua prova e do espelho de correção por meio de arquivo digitalizado, individualmente disponibilizado no site da CETRO. E em igual prazo contado do término da vista, poderá apresentar recurso, devendo ambos serem realizados exclusivamente através do site da empresa, mediante login e senha. Contra o resultado da prova escrita, nos termos da linha D do item 18.7 desse edital. Beleza? Então, pronto, analisei aí gratuitamente para você esse edital da segunda fase, para você ter presença para todos esses detalhes. Assista quantas vezes você precisar, ok? Ó, nos próximos dias eu vou lançar o fórmula da segunda fase de concurso para cartório e se liga, porque dentro desse fórmula vai ter, além de tudo que já tem, porque o fórmula é o curso mais completo do Brasil para a segunda fase, além de tudo que já tem, eu vou colocar lá uma análise específica sobre o Rio de Janeiro, até porque eu estou estudando para a segunda fase do Rio de Janeiro, ok? Então vá me acompanhando, se liga em toda a descrição do fórmula, aqui embaixo eu vou pedir para a minha equipe deixar a descrição do fórmula da segunda fase, e se você conseguir uma das vagas, fica ligado, porque nos próximos dias nós vamos lançar o fórmula da segunda fase do Rio de Janeiro, perfeito? Na verdade, fórmula de segunda fase para cartório, ok? Mas eu vou colocar dentro desse fórmula da segunda fase uma análise específica de determinados pontos do edital do Rio de Janeiro, ok? Então, se você quer conhecer a estratégia que me fez arrebentar na segunda fase do concurso do estado de Rondônia e fez com que eu ficasse lá em 8º lugar no concurso, lá na classificação final. Se você quer conhecer a estratégia que fez com que vários alunos arrebentassem na segunda fase do Amazonas, mesmo sendo a primeira e segunda fase, você tem que entrar no fórmula da segunda fase do Rio de Janeiro, porque vai ser demais. Eu vou terminar esse vídeo com a famosa dica transformacional que sempre rola no final dos meus vídeos. Olha só, e hoje eu vou, na verdade, ensinar para você um credo que de repente você pode gravar aí ou até assistir esse vídeo várias vezes para você falar juntamente comigo. Cara, isso aqui é sensacional, vem do livro As 16 Leis do Sucesso, e quem ensinou esse credo aqui foi ninguém menos do que Napoleão Hill, um dos primeiros caras do mundo, do planeta, a escrever sobre desenvolvimento pessoal. Se liga no movimento, olha só. O credo é o seguinte, é para você repetir manhã, tarde e noite, sempre que você quiser se empoderar. É o seguinte, é assim, ó, creio em mim mesmo. Você pode falar alto, batendo no peito, creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo, creio no meu líder, ou então eu sou um líder de sucesso, se for o seu caso. Creio nos meus amigos, creio na minha família. Creio que Deus emprestará tudo o que eu necessito para triunfar, contanto que eu me esforce para isso por meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem antes pedir a divina orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que possuem crenças diferentes das minhas. Creio que o sucesso é o resultado do esforço inteligente e não depende de sorte, de magia, de amigos duvidosos, de companheiros ou de meu chefe ou de quem quer que seja. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar e assim sendo serei cauteloso quanto a tratar os outros como quero que eles me tratem. Não caluniarei aqueles de quem não gosto. Não diminuirei o meu trabalho por ver que outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que for capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida e sei que o triunfo é sempre o resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que algumas vezes ofendo os outros e necessito de seu perdão. Aliás, todo dia é um belo dia para perdoar. Perdoe, querido, e deixe a sua vida extremamente mais leve. Ei! Perdoe, porque você merece perdoar.
O perdão, querido, não é para a pessoa. Ah, Paulo, ele não merece meu perdão, meu marido não merece meu perdão. Meu filho, o perdão é para você, deixa de ser inocente. Enquanto você não perdoa essa pessoa, ela vive dentro de você, ela dorme com você. Para com isso, cara. Para com isso. Só uma vez na vida eu deixei de perdoar uma pessoa. Caminhei com ela durante 1 ano e meio comigo. Foi o pior momento de toda a minha vida. Ei, a falta de perdão atrasa a sua vida em todos os sentidos. Perdoe. Agora, se a pessoa vai pegar o perdão e vai enfiar na bunda, problema dela. Mas perdoe, porque você merece ser livre. Você não merece ser preso. Beijo no coração. Te amo. Tamo junto. E se você gostou desse vídeo, aperta o botão do curtir, comenta aqui embaixo. Eu vou passar na segunda fase do Rio de Janeiro. Tchau!